Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês que vão acompanhar conosco aqui ao vivo, e vocês que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo privilégio de podermos contar com a participação de vocês. Já vejo aqui várias pessoas queridas, o Rômulo, a Rose. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui aguardando o nosso querido professor Fernando Sauser para brilhantar conosco hoje esse nosso debate a respeito dos desafios dos próximos 11 anos, 22 anos, 33 anos da nossa lei de alienação parental. Sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes por poder contar aqui com a presença de vocês. Nosso querido Fernando Sauser já está aqui presente. Olá, boa Oi, Bruna. noite. Uhum. Boa Conexão noite, tudo Maranhão, bom? Minas Gerais. MM. É verdade. Para todo mundo que Esperar o está pessoal entrar mais um entrando, pouquinho. recebam aqui o nosso fraterno abraço. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão sempre nos prestigiando. Fernando, que é um grande querido, parceiro de projetos. Sempre estamos à volta com esse tema, né, Fernando, da alienação parental, que realmente é um tema que precisa muito ser discutido, conversado, debatido, esclarecido e, na medida do possível, essa é a nossa contribuição, né, Fernando? Que a gente A gente possa vai cada tentando, vez né, mais Bruna? aclarar esses debates, trazer novas informações. E o debate não tem como fugir, né? Até para revogar tem que debater. Então a gente está sempre à disposição. Não é E verdade? até essa questão da. Acho que não tem nada que é 100% ruim, né? Essa questão desse movimento para revogação da lei, eu acho também que ele teve que ele trouxe um grande benefício, que por causa dele várias pessoas boas, bem intencionadas se juntaram, aprimoraram, escreveram e ajudaram nesse caminho de aperfeiçoar a lei, de explicar a lei. Então essa vantagem teve. É, de fato, né? Há males que vêm para o bem, né? Meu Sim, querido amigo Eduardo, que está sempre aqui conosco também, um grande beijo. Muito obrigada aqui por sua presença mais uma vez. A gente sempre tenta mandar um alô para todo mundo que está entrando. Às vezes os nomes sobem rápido, a gente não consegue acompanhar, mas sempre que possível a gente vai tentar prestigiar vocês que estão aqui conosco, tá bom? o Bruno, e também nessa questão dos próximos anos, agora a nossa luta vai estar mais fortalecida, né? Porque tem uma autora aí do Maranhão que ela está lançando 4 volumes de um livro, agora que foi a tese de doutorado dela, que vai ajudar muito nessa luta para esclarecer, para Quem é essa fortalecer. pessoa? Ah, eu não Quem é sei, essa é uma pessoa amiga do passa Elton. 4 anos, rapaz, no doutorado? Ave Maria! Mas é uma alegria muito grande poder transformar esses 4 anos de muita leitura, muita escrita, muito sofrimento, muito desgaste, né? Porque a vida acadêmica é gostosa, mas é padecer no paraíso, né? Às vezes É a sacrificante, gente né? fica muito feliz de poder ver o resultado final. Mas foi penoso. Tiveram seus momentos difíceis. Um beijo para a Luísa, para o Hugo, para Ana Luísa, todos vocês aqui, para o Hinaldo que estão entrando. Bom, Sal, acho que a gente pode começar, né? A conversar um pouquinho. Eu queria te Jane, apresentar e você me apresenta então, né? vamos Oi, lá, vamos lá. Giane, bem-vinda. A todos vocês que estão aqui ingressando, muito obrigada por estar presente aqui conosco. Bom, queridos, o Dr. Fernando Souza dispensa apresentações, considerando que ele é um dos autores desses nossos tempos, né?
que tem se movimentado bastante para poder trazer muitas informações, muitas interpretações sistemáticas e que cada vez mais fortalecem o próprio estudo a respeito do fenômeno da alienação parental e do próprio aperfeiçoamento da lei. Dr. Fernando Sauser, que é minha referência bibliográfica, fiz questão de citar o meu amigo na tese do doutorado e que realmente sempre tem informações extremamente relevantes, ponderadas e sensatas para poder agregar esse debate. Então, Fernando, como sempre, é um grande prazer poder te receber, né? Eu e Fernando, a gente já se considera amigos, apesar da gente nunca ter se visto pessoalmente, né, Fernando? Mas, de certa forma, a pandemia conseguiu fazer com que a gente conseguisse estreitar esses laços, né, com todos os alunos do curso da Glícia, que hoje nós formamos uma grande família de pensadores, de estudiosos, de apaixonados pela infância e juventude, pela proteção integral, como a Marília, que está entrando aqui no chat também com a gente. Então, um dos presentes, né, se a gente pode assim dizer, desse nosso período de distanciamento social, foi a possibilidade de fazer amigos por todo o Brasil. E, Fernando, muito obrigada por mais um projeto que nós estamos realizando em conjunto. Para mim é sempre uma grande satisfação poder dialogar com você. Não, Bruno, eu que agradeço que toda conversa que eu tenho com você, o que eu vejo você tendo com os outros, eu aprendo mais. Série de lives que o IBDFAM Maranhão fez. Quem perdeu, eu acho que no perfil da Bruna, do perfil do IBDFAM Maranhão deve estar salvo. Vale a pena ver, que ali é grande instrução. E a Bruna deixou a parte difícil da live para mim, que é apresentar a Bruna. Eu não vou usar ler o currículo da Bruna, porque senão a live acaba. Vou apresentar ela, é minha amiga, doutora em Direito, professora, assessora no Tribunal de Justiça do Maranhão e é a maior referência da área jurídica em alienação parental. É a Bruna, é a que tem a pesquisa mais extensa no Brasil. E se tem alguém gabaritado para falar que alienação parental existe, com sólidos fundamentos, com uma vasta, até referências internacionais, para desmistificar aquele negócio que a alienação parental só sustenta sobre Gardner, é minha amiga Bruna. Não tem ninguém, e ela falar que eu sou referência bibliográfica dela é generosidade demais, porque a Bruna é a grande referência. Eu acho que da alienação parental, para contemplar todos os gêneros, as duas grandes referências no Brasil é a Bruna e o outro, Dr. Rolf Madalena. Dr. Rolf, inclusive, que esteve conosco nessa série de lives do IBDFAM Maranhão. Convido a todos vocês que quiserem depois assistir a live, ficou gravada no perfil @ibdfam.ma. Vocês de pronto já ficam todos convidados. Mas uma das temáticas que a gente acabou não abordando especificamente nesse projeto das lives, e que nós vamos aproveitar, né, Fernando, para conversar hoje, é justamente um pouco dessa grande guerra de sexos que está se instaurando a respeito do movimento pró-revogação da Lei 12.318, que é a Lei de Alienação Parental. E nesse contexto, é muito importante que a gente possa estabelecer, né, esclarecimentos devidos a respeito de qual destinatário da Lei de Alienação Parental, o que objetiva a Lei de Alienação Parental, justamente para que a gente possa demonstrar que efetivamente a Lei de Alienação Parental não é uma lei violadora de gêneros na perspectiva dos direitos da mulher. E é muito importante que a gente traga isso a debate, e eu me considero feminista, eu inclusive tenho muito respeito pelo movimento feminista, mas eu preciso contribuir para desfazer muitas dessas questões que são colocadas e que nós acabamos desviando o foco sobre quem é efetivamente a maior vítima do problema da alienação parental. Eu sempre gosto de dizer que se hoje a nossa sociedade tem maturidade social, cultural e jurídica para entender
que vários fenômenos antes naturalizados, hoje, eles já são considerados violência, como o castigo físico, como a violência psicológica, como o bullying, né? Como várias outras situações, é porque hoje nós temos uma grande conquista social, cultural e jurídica, que é o reconhecimento da condição de sujeito de direito da criança e do adolescente. Então, reconhecer que uma criança e adolescente é sujeito de direito é algo tão forte no nosso ordenamento que obriga não só com que o Estado respeite os seus direitos, com que a sociedade respeite os seus direitos, nessa perspectiva da horizontalização dos direitos humanos, mas que especialmente traz para a gente a grande nota de destaque de que a família, os pais, os avós, os tios, também precisam respeitar essa condição de sujeito de direito da criança e adolescente. E é nesse sentido que a gente pode agora começar a falar a respeito da alienação parental enquanto uma violação dos direitos fundamentais de uma criança e adolescente e a possibilidade, então, de ter um interdito, uma proibição que o Estado faça uma ingerência sobre a forma de exercício dessa parentalidade, sempre que ela não seja saudável. Concorda, Fernando? Ô, Bruna, concordo, concordo. E, salvo engano, quando você estava fazendo a apresentação do seu doutorado, eu acho que você falou que o seu doutorado ele não era voltado especificamente para o direito, ele era especificado para políticas públicas. Que o seu sonho é que, através da sua tese, sejam criadas políticas públicas, mostrar caminhos. Quando a gente fala em políticas públicas, mostrar caminhos, a gente está fazendo a prevenção, porque a prevenção é o melhor remédio para tudo. E hoje eu estava até pensando aqui, porque teve eu acho que foi das lives do IBDFAN do Maranhão, que teve uma que você fez com a Sandra Baca. E que a Sandra falou que ela ficou numa felicidade, assim, tremenda, porque teve um casal que estava se separando, que em vez de eles procurarem o advogado para fazer a tratativa, a primeira pessoa que eles procuraram foi a Sandra, como psicóloga, para eles previamente já saberem como tratar da questão e abordar essa questão com o filho. Aí é lógico que quando fala isso, o que me vem à cabeça é que é um casal com situação financeira muito boa, que tem recursos. Eu fiquei imaginando, imagina uma pessoa, a população de baixa renda, grande parte do Brasil, que não tem esses recursos. Como é que eles fazem acesso? Porque hoje, se a gente for pegar, esses acessos eles só têm assim, tratamento psiquiátrico e psicológico é quando tem extremos, é quando a pessoa já está precisando de um tratamento mesmo, que não tem como a prevenção. Eu estava até Uhum. devaneando, eu falei assim, seria o caso de montar uma psicologia pública, igual tem defensoria pública para atender esses casos, que isso daí, o que a gente tem que bater é na prevenção, porque a lei é muito tratada como castigo. E no último evento que eu fui convidado para participar, chegou para mim a proposição do título do painel, que era Como combater a alienação parental. E eu estava aqui em casa, de repente estava vendo a televisão, apareceu a propaganda daquele canal Combate. Eu falei, não, esse canal Combate é briga, É é luta, é adversarial, né? sangue, é pancadaria para tudo que é lado. Eu falei, não, isso daí não é, porque não pode ser assim, porque isso daí vira, a gente vai para a violência intrafamiliar, que o dever do Estado não é combater, é prevenir. Aí eu falei, posso mudar o título do painel? Vamos fazer como prevenir e tratar a alienação parental. A alienação parental ela precisa ser tratada. Não é à toa que no artigo 5º da lei, ele fala que a perícia tem que envolver todos, pais, mães, as famílias, aquele núcleo familiar de convivência mais próxima com a criança e com o adolescente, pegar histórico da dissolução afetiva que houve naquela família, para tentar preservar os dois alicerces, que são o pai e mãe, para sustentar aquela família, a boa evolução da criança, o bom desenvolvimento da criança e do adolescente, e procurar tratar. Tanto é que as medidas do artigo Uhum. 6º, a grande maioria é terapêutica, é encaminhamento para psicólogo, só que tem muitas pessoas que acham que isso daí é castigo, mas não é castigo. Aquilo ali está tentando fazer tudo para resolver preventivamente da forma terapêutica. Porque quando chega nas questões mais agudas do artigo 6º, que fala de inversão de guarda, ou perda de suspensão do poder familiar,
a Lei 12.318 ela sai de cena e entra o artigo 24 do ECA e algumas disposições do Código Civil. Então, quem pune e quem combate quando necessário é o ECA e o Código Civil. As legislações, a legislação que tem, as normas que tem na 12.318, na nossa Lei de Alienação Parental, ela é preventiva, protetiva e pedagógica. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Exatamente. E com a sua tese, eu acredito que a gente possa, que ela sirva de impulso para as pessoas capacitarem mais a rede, a famosa rede, que a rede, quem cuida dela são os municípios, alguns estados, e quando a gente sai dessa esfera da União, porque para tratar, o judiciário, ao meu ver, ele ainda é relevante e indispensável, porque é o que tem mais recursos. Porque se eu for pro interior aqui de Minas, se eu for pro interior do Maranhão, os municípios não têm recursos para manter equipes para ser especializadas. Quiçá tenham equipes. Então a gente precisa dessa, igual oficina de parentalidade. É um serviço que, pelo que eu sei, eu desconheço algum município que tenha, que preste esse serviço. É só o judiciário que presta. E hoje, como a lei fala, tratamento psicológico para pai, para mãe ou para a família inteira, para o judiciário é mais fácil para ele fazer, porque o judiciário ele pode dar a ordem e mandar o Estado pagar, se não tiver o serviço. Então, por enquanto, essa questão do tratamento pelo judiciário, ela é necessária. Ela é necessária. Mas é uma intervenção do judiciário que tem que ser uma intervenção cuidadosa e precoce. O precoce que eu falo não é só liminar, não é nada. O contato do juiz e Ministério Público com as partes para entender o conflito, até para ver se ele é mediável ou não, qual que é a temperatura que ele se apresentou junto ao judiciário, isso daí é essencial. Exatamente, Fernando, concordo com você. E se tem uma questão que eu vi realmente flagrante dentro desses estudos que eu desenvolvi na tese, é que realmente o fenômeno da alienação parental, ele envolve muito mais microdisputas de poder dentro do espaço da família e que muitas das vezes as pessoas que estão envolvidas, os adultos que estão envolvidos, sequer se dão conta, né, do que efetivamente muitas das vezes a gente tem a ideia de uma doença, né, de uma situação realmente de doença, da necessidade de um diagnóstico. E eu fiz questão de trazer vários relatos para a tese de mulheres vítimas de alienação parental e vítimas de ardis de alienação parental terríveis. As próprias falsas denúncias de abuso de um homem contra uma mulher, né, fazendo então com que essa mulher sofra não só a perda da convivência com o filho, com a filha, mas também que ela sofra toda essa repercussão social que nós sabemos que muitas das vezes é tão difícil de lidar. Então, especificamente nesses casos, a respeito das falsas denúncias, eu vejo que realmente a solução, como a gente conversa muito, né, Fernando? Precisa ser capacitação, precisa ser estudo, precisa ser fortalecimento da rede, porque não adianta o poder judiciário ficar enxugando o gelo, ficar apagando incêndio, né? Porque quando a bomba explode, as pessoas buscam o poder judiciário nesse sentido que tu colocaste, o sentido do combate, o sentido da guerra. Quando a gente sabe que a dinâmica desses atos de interferência na convivência familiar, muitas das vezes começam na própria dinâmica da vida em comum, da vida conjugal em comum, da vida familiar em comum, e boa parte das vezes o evento separação e divórcio, ele acaba sendo o grande estopim. Ele é o estopim porque as pessoas deixam de ceder, deixam de tolerar, e vem aquele imaginário, né, do fetiche da sentença, que se o juiz condenar, vai transformar a vida da pessoa, que alguém precisa ser declarado vencedor e alguém precisa ser declarado culpado. E essa proposta que a gente está alimentando cada vez mais, de que não só o Poder Judiciário seja chamado pela população para atender
essa situação de conflito de interesse, mas que antes mesmo da judicialização desses temas, que existam políticas públicas que possam dar o suporte necessário a essas famílias. Realmente eu acredito que essa é a, a, a providência 4.0, né? É a providência do futuro. O futuro da convivência familiar, ela está nas mãos mais das políticas públicas do que realmente da atuação do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário acaba atuando quando o problema já está instalado. E muitas das vezes, quando os danos já foram provocados àquela criança, aquele adolescente. Então, a gente precisa começar a construir essa solução, que seja uma solução ainda mais preventiva do que as próprias disposições da lei de alienação parental. E eu acredito que a situação perpasse realmente por uma situação de educação. Se tem uma coisa que me incomoda, é que a gente sempre, no universo adulto, se preocupa em estudar, né? Por exemplo, você passa no concurso público, primeiro você precisou estudar muito para aquela prova, mas depois que você passa no concurso público, você faz o curso de formação. Olha só, é tão importante que você precisa fazer um curso de formação. Seja se for para você ser juiz, seja se for para você ser um policial, os cargos públicos exigem dessa pessoa um curso de formação. Aquela criança que já foi vítima de um abandono, o Estado chega e diz: bom, você tem interesse em adotar, primeiro você vai se habilitar. Você vai fazer um curso, você vai se certificar, você vai receber uma habilitação para adoção. Até para a gente casar, a gente precisa mostrar que a gente tem um mínimo de requisitos para que a gente possa casar civilmente, né? Então, uma das propostas, Fernando, que eu fiz na tese do doutorado, né, você já sabe, é que a nossa própria legislação federal seja mudada para que se exija, né, no próprio ato do casamento, ou no próprio ato da lavratura de uma escritura de união estável, que aquele casal comprove que já passou por um curso de educação conjugal, né? Por quê? Porque eu acho que a educação funciona mais quando a pessoa está querendo receber, né? Quando aquela pessoa realmente está disponível para aprender, está disponível para ouvir, do que na situação diversa, quando o casal está ali no fim do casamento e que talvez a gente tente obrigá-los a ter uma experiência de uma educação. Já existe na Dinamarca uma lei que obriga o casal que quer se separar a fazer um curso. É como se fosse uma terapia online. Então, o casal, para que possa se divorciar, a Dinamarca, hoje, eles precisam fazer módulos de, se não me falha a memória, 90 dias, para que eles recebam o certificado desse curso de preparativo para o divórcio e que eles possam, então, finalmente lograr, né, a realização desse divórcio. Então, já imaginou que maravilha seria se nós pudéssemos ensinar para aquele casal que está começando a vida em comum sobre comunicação não violenta, sobre divisão de tarefas domésticas, sobre educação financeira doméstica, sobre o que significa estágio de desenvolvimento da criança de acordo com a sua idade, né? Isso seria bom, essa educação conjugal seria boa para se reduzir vulnerabilidades, não só na situação de alienação parental, não. Mas eu acredito que seria um know-how para esse casal enfrentar as mais variadas situações de crise conjugal e que isso diminuiria todo e qualquer tipo de violência. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, né? Então, seria realmente uma possibilidade. Eu aposto as minhas fichas acadêmicas nessa hipótese de que educação conjugal e educação parental, desde o início desses relacionamentos, da constituição desses relacionamentos, possa ser realmente uma ferramenta para a gente reduzir a ocorrência de vários tipos de violência intrafamiliar. Não, ô Bruno, isso daí é essencial. Se a gente for pegar hoje o artigo 1500, o parágrafo primeiro do artigo 1584 do Código Civil, ele dá para o juiz um dever de informar e advertir as pessoas das vantagens da guarda compartilhada, o que se entende por guarda compartilhada, como é que seria essa divisão de deveres e obrigações
e advertir as sanções. É a mesma coisa, a pessoa quando for casar, ela também tem que ter essas informações e essa advertência. Igual quando você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer um curso prévio de estudo, e nesse estudo, geralmente, eles passam vídeos, olha, de acidentes, de consequências, explicam, essa placa aqui é proibido. Aí, isso que quando você estava falando, me veio a cabeça assim, a pessoa para dirigir um veículo, ela tem que passar por esse curso de capacitação e para dirigir uma família, não. Então, são coisas extremas. E como o Dr. Rolf mesmo gosta de falar, e eu acho que ele pelo tempo de janela que ele tem na advocacia, ele tem um gabarito para falar disso, que depois da emenda do divórcio direto, todo o ressentimento que as partes ficavam destilando uma com a outra no bojo no Uhum. processo de separação judicial, como não se pode Para mais discutir desculpir. culpa, Exato. eles jogaram todo esse ressentimento em cima dos filhos. E isso daí aumentou muito a questão. A alienação parental é uma coisa que sempre existiu, mas eu acho que depois dessa emenda do divórcio, ela aumentou por causa disso. Porque Suflou, né? como não tinha aquele dos adultos colocar o dedo um na cara do outro, eles apontam para a criança para ricochetear no outro. E isso daí aumentou de tal maneira, porque agora, até no movimento em favor da manutenção da lei, quem entrou foi a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque isso daí nos consultórios dos pediatras começou a aparecer muitos casos. Isso daí causa muitos malefícios para as crianças. Então, para chegar num caso desse, virou coisa de saúde pública. Porque uma coisa é o que eu falei lá no início, que eu estava falando, que não é comum todo mundo levar filhos ao psicólogo, mas no pediatra todos levam. Então, toda criança, pelo menos uma vez na vida, com frequência, ela vai no pediatra. E o pediatra está começando a ver isso. E a Sociedade Brasileira de Pediatria criou uma cartilha falando sobre alienação parental, indicando para os médicos como proceder e como identificar. Então, já não tem como, já não tem como se sustentar o pessoal querer varrer para debaixo Tem do como tapete e fechar os falar que isso não olhos. existe. Não tem como, não tem como. Então, ficou muito ingrato para quem quer a revogação da lei se defender. Vai ter que começar a discutir mesmo o que tem que fazer, melhorar. E o que você falou Como é uma coisa assim. aperfeiçoar. Não, e aperfeiçoamento que você falou não é aperfeiçoamento só da lei. Essa questão que você falou desse curso de conjugalidade, isso daí é um aperfeiçoamento que você está fazendo na lei, porque isso daí já vai uma etapa antes que vai prevenir. Você vai criando esses anteparos, para quando chegar lá a pessoa ver que a criança tem que ser protegida. Que o conflito é entre adultos. Olha só a contribuição que a Carol está trazendo para a gente, doutoranda Angela Gimenez, né? Ela faz, inclusive, a manifestação que dentro das equipes multidisciplinares a gente tem a presença dos próprios pediatras. E realmente seria essencial, né? O que nós pudéssemos contar com essa fala especializada técnica para conscientizar a família dos efeitos concretos, dos efeitos em grau da saúde, assim, no grau mesmo sistêmico, de que vivenciar esses atos de alienação parental possam causar em crianças e adolescentes. A gente tem um número enorme de pesquisas em outros países que já fazem a correlação entre viver a prática de alienação parental enquanto criança e adolescente e se tornar adultos com depressão, com baixa estima, com tendência ao suicídio. Nós temos esses estudos, né? E eu tenho muita vontade de me capacitar para ter condições de empreender um estudo nesse sentido aqui. Eu acho que é um estudo que nós precisaríamos também construir aqui para mostrar em solo brasileiro que existem essas mesmas correlações. Sofrer atos de alienação parental, sofrer por causa de alienação parental, representa em concreto prejuízos biopsicossociais para crianças e adolescentes, né? Eu acho que realmente a gente precisa manter essa cultura no Brasil de pesquisa científica. Agora, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade realmente estrutural
para se fazer ciência no Brasil, né? É falta de incentivo, é falta de estrutura, sucateamento de universidades federais, que a gente sabe que são muitos polos do recebimento desse tipo de financiamento. Então, é muita coisa que está interligada, né? São muitas estruturas que estão ali nessa transversalidade para que a gente possa realmente firmar um microsistema de proteção à integridade psicológica e à convivência familiar, que é o objetivo geral da nossa lei de alienação parental. Não, ô Bruno, e agora até é um benefício que a pandemia, eu acho que ela vai trazer, porque ela adiantou. A gente está vivendo um processo de digitalização do acervo do judiciário. O judiciário todo está ficando tecnológico. E essa tecnologia no judiciário, ela vai permitir coisas que quando a maioria dos processos eram físicos, não permitia, que é essa indexação de jurisprudência. Ele vai te dar uma base de dados melhor. Para quem é da área de pesquisa, vai ser um rico material. Vai ser um rico material. Até essas estatísticas que o pessoal, quem quer é contra a lei, fala, não, 90% das falsas denúncias. Então, essas estatísticas a gente vai ter todas agora. E voltando para a questão do judiciário, Vai também ter é uma, como produzir. a questão que você falou desse curso de conjugalidade, eu acho que tem outro também que tem que ser feito, porque às vezes eu fico vendo, isso daí sem querer colocar a alienação parental como questão de gênero, um dos movimentos dos programas mais fortes que o CNJ tem é o Multirão Direito a Ter Pai. E eu não posso crer que o CNJ está querendo isso daí só para criança ou adolescente ter a certidão com todos os campos preenchidos. Isso daí é nobre, eu acho que precisa, porque a pessoa que tem faltando algum, ela pode passar alguma vergonha, algum constrangimento na vida. Mas junto com isso daí, fez o multirão, faz as pessoas também passarem por um curso de parentalidade para ver como é que vai funcionar. Porque se um pai é tão importante, porque tem uma estatística, que essa daí eu te confesso que eu já procurei por vários locais, eu não consegui encontrar, que eles falam que 80% das pessoas que estão encarceradas no nosso país, elas não tiveram pai durante o crescimento, que fala a Eu dificuldade que tenho, faz. eu tenho um estudo que eu posso te mandar que associa a prática de ato infracional com o próprio desconhecimento da paternidade ou a recusa do pai de ser pai, né? Depois eu te mando esse dado que eu achei um dado fantástico para ajudar a gente a entender um pouco dessas dinâmicas, né? E esse dado que você me passa, aí me vem outra coisa na cabeça que é o direito sistêmico. Eles falam que quando você exclui um pai ou uma mãe da vida da criança, na verdade, você está trazendo uma grande curiosidade dela de preencher esse vazio. E se a pessoa ainda que convive com a criança, ela começa a destratar, a falar, não, seu pai é horrível, sua mãe é isso, é aquilo, a criança começa a assimilar aquilo ali e começa inconscientemente a querer reproduzir o que era do ausente. Às vezes, por causa disso, a quantidade de atos infracionais aconteçam. Pode, não 100%, mas pode ter um fundo também psicológico nisso. Fernanda, eu testemunhei isso num caso próximo, né? De um pai alcoólatra que abandonou os filhos e que a mãe realmente acabava jogando o tempo todo nos filhos todas essas situações, essas questões. E o filho que era homem, né, que ficava o tempo todo escutando, olha, não faz isso, senão você vai ficar igual ao seu pai, não sei o que, você vai virar seu pai, e não. É incrível você perceber o desenvolvimento da história pessoal dele, em que todas aquelas características que eram criticadas no pai dele, ele acabou desenvolvendo, de ter abandonado os próprios filhos, né, de ter desenvolvido problemas com bebida. Então, quando a gente vê um caso desse se desenrolando próximo a gente percebe realmente a força que é esse movimento, né? E muitas das vezes, na maior parte das vezes, inconsciente, e que aquela pessoa que está ali fazendo aquele exercício abusivo, né, que está naquele abusivo, ela não se dá conta dos efeitos que ela está provocando. Ela pensa que está protegendo, mas na verdade ela está praticamente induzindo, né, uma transmissão, né, dessas próprias características negativas.
E essa questão que você falou de ver na prática, às vezes eu brinco com a minha esposa, que a gente fica conversando, aí, e ela também já se capacitou por osmose aqui em casa. Aí às vezes a gente brinca que a gente está no restaurante, que a gente está igual aquele menino do Sexto Sentido, né? Aquele menino do Sexto Sentido, ele vê espírito em todos os lugares. A I gente see costuma ver, dead people. a gente começa a ver alienação parental em todos os lugares. A gente está no restaurante, na mesa do lado, a gente começa a ver no dia a dia. Então é uma coisa assim muito presente na nossa sociedade. E a lei de alienação parental, é, eu acho que eu tenho uma implicância muito grande com o artigo 1º da lei, que eu acho que ele é totalmente desnecessário, que se riscar ele não faz falta nenhuma, e eu acho que ele restringe a interpretação e leva a erro. Porque a lei ela trata muito mais do que alienação parental. Muito mais do que alienação parental. E Eu eu acho que estava esse lendo. artigo primeiro da lei foi uma forma de tentar quebrar. A gente não está falando da síndrome, a gente está falando do Sim, fenômeno, pode né? ser. Então, Pode eu acho que ser. teve essa funcionalidade. Olha, vamos logo chegar dizendo para que é que vai servir a lei. A gente não vai discutir síndrome, que é algo que está sendo debatido na comunidade Então, científica da psicologia. então vamos aperfeiçoar o artigo 1º. Essa lei trata de atos de Exato. alienação parental. Vamos colocar um atos Essa lá lei em trata sobre a atos. preservação do direito à convivência familiar. Exatamente. E eu estava lendo uns livros essa semana que né, não tem muito a ver com direito, não. Era mais a questão de parentalidade mesmo. E a evolução, que pelo o que eu tenho notado, é que esses papéis de muito fortes de pais e mães, eu acho que até pela questão da multiparentalidade, para valorização do afeto, de tudo isso, tá vindo muito forte a questão do cuidador, a pessoa que cuida da criança e do adolescente. Essa pessoa, às vezes, ela ocupa um lugar até com mais de destaque do que o pai ou a mãe. Porque, às vezes, o pai e a mãe, legalmente, eles detêm o poder familiar e vão continuar detendo. Mas essa pessoa que cuida, que protege, que É educa, que tem uma que repreende, significância. não, é a pessoa que exerce de fato a autoridade parental. É essa pessoa que tem influência sobre a criança. Então, essas pessoas de cuidado, de hierarquia, que têm ascendência sobre a criança, essas pessoas é que é o grande conjunto de quem pode alienar, quando é do mal. Mas também que tem que ser protegidas contra os atos de alienação, para não serem afastadas. Porque às vezes tem uma família que cuidou a vida inteira, e isso daí é. Outro dia eu vi uma decisão que reconheceu um ato de alienação parental estatal e mandou fazer a indenização por danos morais, que foi o caso de filhos que foram separados dos pais por causa de hanseníase, que os pais foram levados para uma colônia de leprosos. E eu fico vendo aquele caso tão famoso lá de adoção daquela menina Vivi, o Estado tirar ela da família que ela está convivendo há 5 anos, aquilo ali é um ato estatal de alienação parental, porque a figura Aí de é uma cuidado violência. dela estão afastando da figura de cuidado. Sabe que hoje em dia nós já temos autores que estão discutindo a possibilidade jurídica do chamado divórcio filial. Como a gente tem a teoria do afeto tão forte no Brasil, com N consequências jurídicas e com N configurações jurídicas, tem um conceito da psicanálise que eu gosto muito, que é o da família tentacular. Hoje em dia a família não tem mais um formato único e tradicional. Os laços de afeto, eles conseguem se desenvolver com tantas possibilidades quanto os tentáculos de um polvo. É o conceito da psicanalista Rita Kell. E hoje se está discutindo, inclusive, a possibilidade jurídica de que um filho, pela ausência desse afeto, possa se divorciar. E essa é uma ideia que está sendo construída, por exemplo, tem um texto do professor Dimitri, da Paraíba, com um colega agora que, me perdoem, me falhou a memória com quem que ele escreveu esse artigo em parceria, mas eles levantam essa hipótese. A hipótese de que a falta de afeto produza consequências jurídicas também para se desfazer uma própria filiação, já que já existe a via reversa de que a socioafetividade constitua uma paternidade socioafetiva,
mesmo não havendo biológica, eles estão discutindo a possibilidade de que a falta desse afeto possa desconstituir essa própria parentalidade, né? Então, olha só para onde a gente está caminhando em termos de debates, né? De acordo com essa força desse afeto e de que as pessoas exerçam de uma forma responsável essas suas autoridades, suas participações dentro do espaço da família. Esse divórcio parental, a gente já viu uma espécie dele aqui no Brasil, nos casos que, até recentemente noticiados, por abandono afetivo, que autoriza o filho a excluir o sobrenome do pai ou da mãe que o abandonou do nome. E o Dr. Rolf, outro Já tem dia, o ele estava... embrião aí, né? Não, e isso que você está falando, o Dr. Rolf, outro dia, eu estava vendo uma palestra dele sobre multiparentalidade, e ele foi lá no IBDFAN Espírito Santo. E ele explicando o direito argentino, ele permite que cada filho só tenha um pai e só uma mãe na certidão. Não pode ser igual aqui no Brasil, que o CNJ permite ter mais de um. E lá também não tem hierarquia entre filiação socioafetiva e biológica. E lá, então, para você colocar o genitor socioafetivo, você tem que excluir o biológico. Então é esse divórcio Nossa, parental que você é estava a falando. espada de Salomão. Exatamente. É que lá, pelo que ele falou, eles entendem que a paternidade e a maternidade são coisas assim tão sagradas e fortes que você tem que ter um. E você tem que escolher o que foi. A socioafetividade assim, tácita, se você tem um relacionamento com a pessoa, vai continuar. Vai continuar. Porque até nesses vínculos exclui aquela intenção de querer reconhecimento por patrimônio, para divisão de patrimônio. Ali é claro. E o Dr. Rolf deu um exemplo que é fantástico. Que a mulher era casada, aí ela e o marido tiveram uma discordância e ela saiu de casa por determinado período, se relacionou com outro homem e engravidou. Voltou para casa, o marido consentiu e registrou a menina como se filha fosse. Aí depois de um tempo, essa pessoa que ela relacionou antes, que não tinha convivido com a menina, entrou na justiça reconhecendo a biológica, aqui no Brasil. E a menina, ela tem que explicar para todo mundo que o pai biológico dela era o amante da mãe. E é uma coisa que causa Nossa. vergonha na menina. Que se dependesse dela, ela tinha só o pai socioafetivo. Uhum. Então a gente tem que Fernanda, caminhar é por isso muito. que eu realmente entendo que a gente precisaria aguardar a maioridade civil, ou pelo menos a gente precisaria aguardar a idade da adolescência, para que esse adolescente possa dar o seu consentimento sobre esse ato. O Eduardo está colocando aqui no chat, será que esse divórcio filial não seria mais um instrumento para a parte que já pode ser alienadora? Então, eu acho que a gente realmente precisaria aguardar o alcance da maioridade civil, para que efetivamente a gente não precise de assistência, não precise de representação, para que a declaração jurídica dessa dinâmica, né? Porque assim, produzir efeitos já pode produzir voluntariamente pelas partes interessadas, né? Nenhum padrasto precisa ver o seu nome na certidão para dar afeto, para participar da vida, para ajudar nos alimentos, né? Então, enquanto criança e adolescente, que isso aconteça de uma forma voluntária. E se efetivamente houver esse desejo comum do registro civil dessa multiparentalidade ou desse divórcio filial, que se aguarde a capacidade civil, justamente para que a gente evite essas questões relacionadas a uma alienação ou então uma ferramenta de pressão de um genitor que esteja mal intencionado. Eu concordo com você e o raciocínio também eu faço o mesmo com o abandono afetivo. O abandono afetivo acho que é uma discussão que é só após a maioridade. Porque enquanto não atingir a maioridade, tem tempo de você recuperar a relação que estava perdida e em vez de querer transformar ela em algum benefício patrimonial. Que no Brasil também o benefício patrimonial que vai ser conseguido não repara nada do que foi perdido. Porque às vezes me ligam pessoas perguntando se eu faço ação de abandono afetivo. A primeira coisa que eu pergunto é quantos anos tem a criança ou adolescente. Aí a pessoa fala assim, tem 2 anos de idade. Eu falei, não, isso daí não é abandono afetivo. E Abandono vai construir afetivo uma ponte, né? Ou vai construir um muro. Em vez de você tentar desenvolver uma ponte, você constrói logo um muro de uma vez Ô em Bruno, relação a esse genitor que está ausente. e quem tem que se sentir abandonado é a criança e adolescente, é o filho.
Não basta que o outro genitor, seja pai ou mãe que continua do lado, ache que é um absurdo ter abandonado o filho. Porque às vezes aquele ditado popular, o antes só do que mal acompanhado, também resolve. Que eu conheço pessoas que Uhum. não conviveram com o pai, mas dão graças a Deus de não ter convivido com o pai, porque o pai era um traste, da mesma forma com a mãe, porque a mãe era tóxica. Então, essas coisas não existe receita de bolo. A gente tem que ver o caso concreto Exatamente. e Não até tem fórmula nesse padrão. e até esse divórcio parental aí, que o Eduardo falou essa questão de alienação, como você falou, após os 18, e também não é direto. Mesmo após os 18, mesmo após a maioridade, eu entendo que para desconstituir uma parentalidade, seja ela biológica ou socioafetiva registral, eu acho que precisa de um estudo psicossocial para saber também o que Uma instrução aconteceu probatória, realmente. e para saber se que o vínculo conjugal são duas pessoas, ele pode ser quebrado que ninguém é obrigado a associar-se, tá? Porque ele é facultativo. Mas quando você nasce, o seu vínculo ali é um vínculo muito forte. É um vínculo muito forte. Para quebrar esse daí, a dificuldade tem que ser maior. Não pode banalizar. Uhum. Com certeza, Fernando. De fato. A gente não pode permitir essa banalização, né? Fernando, você quer para a gente fazer o nosso sorteio? E depois a gente aproveita o nosso tempo para continuar discutindo. O Podemos, que é que podemos. você acha, Pode né? sortear, tá até Fala aqui, um ó. pouquinho. Ah, muito bem. Fala um pouquinho sobre a revista que eu vou deixar só Tá. deixar aqui tudo pronto. A Eu vou revista do preparar IBDFAN, aqui. então prepara quantos. A gente vai sortear a revista número 45 do IBDFAN, que foi uma edição especial para tratar de alienação parental. Ela foi pensada justamente para fomentar esse debate sobre revogação, aprimoramento, manutenção da lei. É uma revista que, excepcionalmente, além de ser distribuída para os associados do IBDFAN, também vai ser distribuída para todos os congressistas das duas casas legislativas, do Senado e da Câmara, para eles terem um entendimento bem maduro do que seja alienação parental, bem completo, a respeito da lei. E junto com a revista, para os congressistas, vai ainda uma nota do IBDFAN, explicando outros motivos que é para manutenção da lei e do aprimoramento dela, inclusive se colocando à disposição para participar de debates, audiências públicas, e é uma revista que está muito rica, e ela veio até com uma quantidade de artigos e de páginas maior do que o usual. E eu aproveito aqui também para quem não é sócio do IBDFAN, que milita no direito, ou se não em equipes multidisciplinares, que se associem e unam-se a nós para produzir e aprimorar o direito. Tá tudo certo aí, Bruna? Tá querendo pedir aqui um código agora, que maravilha. Mas vamos já resolver isso daí. Não, a gente aqui ao vivo é como diz o Faustão, né? Como dizia que o Faustão perdeu o programa, Quem se vira sabe nos faz ao 30 vivo. e se vira nos 30. Vamos ver aqui se vai dar certo. Oi, Estão conseguindo ver direitinho? tá meio embaçado, mas tá dando para ver. Deixa eu tentar colocar agora aqui. Perguntando se eu sou eu mesmo, já confirmei que sim. Vamos ver aqui. Deixa eu botar no começo aqui de novo. Sorteio o grão. Vamos ver quem vai ser o Felizardo ou Felizarda. Pronto, já está conectado. Vamos fazer aqui o sorteio. A publicação, deixa eu ver cadê. Tá aqui. Ok. Pronto, pessoal, tudo carregado aqui. 39 participantes.
Vamos sortear o número agora. Tan, tan, tan. Dá para ver direitinho? Dá. Aqui agora. 4, 3, 2, 1. Suspense. Então, Andra Luiza marcou a Carol, a Joana, a Ana. Olha, vocês três estão. Andra, você está devendo Doapa. um lanche, viu? Para Carol, para Joana e para Ana. Elas deram sorte. Pronto. Deixa eu tirar um print aqui da nossa tela para a gente poder fazer esse contato depois. Vou voltar aqui agora a tela para mim. Bom, pessoal, sorteio feito, né? A gente está se aproximando aqui das 19h50. Parabéns para a Andra Luiza. Eu espero que você possa fazer logo esse contato aqui conosco. Mandar um beijo aqui para a nossa querida Paty Calmon, que está entrando. Muito obrigada, está sempre nos prestigiando. O Daniel também, da família BCF. Bom, Fernando, então, vamos nos aproximar agora aqui das nossas considerações finais. Não, ô Bruna, só para arrematar, primeiro mandar um abraço para Patrícia também, agradecer ela por estar prestigiando a gente aqui. E tem uma coisa também de alienação parental, quando a gente fala que às vezes ele se associa muito à briga por regime de convivência. Eu discordo porque, pelo seguinte, quando a gente tem uma disputa, uma discussão sobre convivência, não necessariamente os pais vão estar em conflito no exercício do poder familiar. Eles não vão estar divergindo. Às vezes é uma questão ou outra, um dia ou outro que vai. Quando essa questão ela ultrapassa, ela vira esse conflito no exercício do poder familiar, ainda assim cabe ao juiz, ao Ministério Público, de forma mais, que são as autoridades presentes ali, mediarem esse conflito. Mas se chegar num ponto que está havendo divergência e conflito entre direito da criança e do adolescente com o pai no exercício do poder familiar, o pai está conflitando os interesses dele com o do filho, aí tem uma lição que eu aprendi numa live sua com o Carlos Montano, que eu corrigi meu vocabulário, que é o superior interesse da criança. Superior. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o melhor interesse da criança, quem sabe deles realmente são os pais. Os pais ali no poder familiar, dialogando, debatendo, eles sabem o que é melhor para o filho. A partir do momento que esses pais, por motivos outros, eles usam uma venda de algum ressentimento, de alguma mágoa, e deixam de ver o filho como sujeito de direito, e passam a brigar usando o filho como instrumento, então tal conflito do poder familiar que é para proteger a criança, os interesses desse, aí o juiz e o promotor, eles não têm que decidir o que é melhor para a criança. Ele tem que trazer o processo para si e falar assim, tem que ser o superior interesse da criança. Nesse seu caso concreto aqui, eu não quero saber o que é o seu, o que é dele. A gente tem que ver o que é melhor para o seu filho. Sendo que o melhor para o filho, em qualquer cenário, é o duplo referencial. É crescer com pai e mãe, ou com pais e com mães. Então, essa questão do Carlos Montani que ele falou, às vezes pode parecer que é um preciosismo falar superior e melhor, mas quando ele falou que a questão do superior, ele explicou, aquilo ali me deu um estalo, que eu falei, nossa, esse cara é Os nomes sensacional. importam, né? Não importa, eu falei, ele é Carlos é. sensacional. De É aquilo que fato, eu te falei, é. às vezes, nas suas lives eu aprendo mais que num congresso. Isso daí eu te falo assim, sem medo de errar. Oh, meu querido, você sabe que é sempre uma satisfação a gente aprender juntos e várias cabeças sempre pensam melhor que uma. Cada vezes essas nossas interações que a gente faz pela live, a gente sai daqui fervilhando, né, Sim, a cabeça para pesquisar, para escrever. Então, realmente, toda partilha é sempre enriquecedora para ambos os lados, né? E a nossa possibilidade, então, de estar dialogando com vocês aqui também no chat, que vocês nos enriquecem também com as suas manifestações, com as suas perguntas, com as suas considerações. Então, realmente aqui é aquele famoso ganho, aquele famoso jogo da mediação do ganha-ganha, né? ganha-ganha. Aqui todo mundo sai ganhando. Não, e aqui também a questão da live, a gente também fica aberto aqui, que é a questão, que muitas vezes depois dessas lives, muitas pessoas passam DM pra gente para continuar esse debate e às Uhum. vezes traz coisas que a gente nunca
Pensou. E Ainda essa não questão tinha de parado para escrever. pensar. E essa questão de escrever, eu tô para te falar que eu tô passando uma fase muito difícil, que eu tô fazendo a pós da escola do Ministério Público, e pô, de cada modo a gente tem que escrever um artigo de três páginas. Eu escrevo esses artigos, mas eles ficam sempre como base para outro maior. Eu tô com um Uhum. aqui que ele Eu está já ia te consumindo a minha perguntar se teus artigos não cabeça. estavam saindo com 15 páginas, porque tu escrever 3 páginas só, eu Não, sei que é três um páginas. desafio. Não, 3 páginas eu me sinto A mais gente mal confortável para começa a escrever as falar. três. Só que o legal da pós é que a gente tem que escrever o nosso, do tema do módulo, e avaliar 2 artigos de todos os colegas, e obrigatoriamente, ao final de cada aula, a gente tem que participar de um fórum que tem uma pergunta específica. Aí eu não, a curiosidade normalmente eu leio de todo mundo, e aquilo ali serve para abrir a Que mente assim de uma legal! forma. Geralmente, nos meus cursos de formação para magistrados, para servidores, eu faço essa proposta também de uma questão-problema, em que eles têm que responder e depois eles têm que voltar e comentar a resposta de um A dos outros. colega. Isso é E é nessa fantástico. interação que realmente é muito legal, que você vê o pessoal, poxa, concordo, discordo, eu acho assim, eu acho assado, né? Então, eu acho que a gente ter esses 2 momentos realmente em que não só a gente produza, mas a gente tome conhecimento do que os outros colegas produziram dentro do ambiente de debate, é sensacional. Não, ô Bruno, e você vai entender. Se quer uma pessoa que quer acabar com o debate comigo, é o seguinte: eu falo, fulano, é isso, é isso, é isso. Aí fala assim, não, Rodrigo da Cunha Pereira fala isso, ponto. Falei, o que o Rodrigo fala, eu sei, eu já li o livro do Rodrigo, eu já li o livro do Storrow. Se você falar isso daí e acabar, eu não tenho mais como debater com você, que você tá com o de outro. Se você me criticar o que o Rodrigo, o que o Conrado, o que alguém fala, ou até o que eu falo, Ou você vai me enriquecer. contextualizar, né? Não, você Com vai me enriquecer certeza. muito mais. Que, como diz o Uhum. Dr. Jorge Trindade, o dia que a gente acaba de ter as perguntas, que a gente não precisa mais de respostas dos outros, a gente pode aposentar que acabou. Que a gente já virou Verdade. alguma outra coisa que não está fazendo mais nem diferença no mundo. Que a interrogação tem que ser uma constante na nossa vida. E a dialética é sempre mais saudável, né? Sim. Até para a gente exercitar a tolerância, para a gente exercitar a nossa capacidade de poder caminhar entre o plural. Eu realmente acho que tudo isso agrega muito mais valor. E a gente, dentro da academia, a gente precisa disso, né? O debate, ele é essencial para manter o próprio espírito do pesquisador. A gente nunca pode pensar que a gente já está com uma verdade absoluta. A gente sempre tem que se postar uma posição bem humilde de reconhecer que a gente pode sim aprender sempre um pouco mais. Não, ô Bruno, eu vou até te confessar uma coisa aqui que eu nunca te falei. Mas essa questão de debate, tem 2 pessoas que eu sempre gosto de debater. Que eu falo que uma é a razão, a outra é a emoção. A razão é você. E toda vez que eu falo, você é aquela pessoa analítica, você pensa, você pondera, que não sei o quê. E a outra, quando eu tenho que fazer, que até faz meu raciocínio ficar mais rápido, é a Líbera. Que a Líbera, às vezes eu falo a coisa com ela, a Líbera, às vezes, não espera nem eu acabar de falar e já, pá, já manda dela, aí eu tenho que ter o pensamento mais ágil para falar. Então, A isso Líbera daí é um é amor, viu? fantástico. E ela é muito aguçada. A Líbera é Sim, aguçada, esperta demais. então eu tenho esse Então, privilégio. imagina, Sal, a gente que tem o privilégio de poder contar com sua amizade, com seus estímulos, com as suas provocações, que são sempre muito ricas. É sempre muito legal participar dos grupos de WhatsApp com o Sauser, que de repente você está aqui numa terça-feira à tarde, ele joga uma coisa no grupo assim, pá, vocês acham que a alienação parental pode ser não sei o quê? Nananana? Então, isso é enriquecedor, né? Essas partilhas são enriquecedoras, porque elas nos tiram de uma sensação de conforto, elas nos provocam a curiosidade e a própria filosofia, né, que é a mãe, é a rainha de todas as ciências, ela vem justamente dessa raiz, da curiosidade, né, do querer saber mais. Então, Não, que ô Bruno, realmente nós, enquanto pesquisadores, possamos manter isso sempre vivo, sempre acesa. e aproveitando que a parte Calmon tá aqui, se tem uma pessoa que abriu minha mente para uma coisa também, que você for parar a pensar uma coisa simples, mas que você precisa saber, foi o Rafael.
que o Rafael, ele tinha, os artigos dele, ele vivia escrevendo o que ele denominava ponto de vista. Os pontos de vista. Ponto de vista. Eu falei, o Rafael foi genial quando ele colocou esse ponto de vista, porque na verdade a gente não tem verdade absoluta, a gente tem pontos de vista. E meu ponto de vista, hoje eu Uhum. estou aqui, que está na tela é você. Se eu virar para cá é outra coisa. Então, se eu mudar o meu ponto de vista, eu posso mudar meu entendimento. Então, ponto de vista é uma coisa flexível. E é assim que a gente tem que ser. Porque o segredo das coisas é a Tem gente ser um, flexível. Tem uma poesia que é belíssima, em que ela diz que, eu não vou saber agora recitá-la de cor, mas eu convido vocês, depois eu vou postar lá no meu Instagram, mas que dizia mais ou menos assim, que a pessoa tinha trancado a verdade numa sala, e que quando ela resolveu, então, abrir para conhecer a verdade, várias meias-verdades saíram correndo, né? Então, é mais ou menos isso como você está colocando. Nós temos, dentro de várias perspectivas, várias óticas diferentes, várias perspectivas que podem trazer uma situação A ou B, e que isso, por exemplo, é o que torna o processo judicial algo tão vivo e tão dinâmico, né? São sempre duas verdades que se colocam à frente do Estado juiz. A gente tem todo um regramento em prol de ônus de prova. Quem vai conseguir provar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos, extintivos do seu direito? E isso torna, né, o processo judicial tão emocionante para a gente que lida com ele, né? A possibilidade da gente poder desvelar a verdade real a respeito dessas meias verdades que cada uma dessas partes acabam colocando para a gente. Não, e até nessa questão do processo judicial, se tem uma coisa que eu tenho muito firme na minha cabeça, é que o processo judicial é um diálogo. Que se eu encarar como monólogo, que tudo que eu colocar numa petição não vai ser contestado, tudo que meu cliente me passar não vai passar pelo crivo da outra parte, eu já estou com 80% de chance de perder qualquer ação. Porque eu tenho que pensar no Isso que é eu vou verdade. colocar e já pensando na possível resposta que eu posso ter. Porque o diálogo judicial, o contraditório, nada mais é do que diálogo. Se até no bojo de um Uhum, processo judicial a gente tem que ter essa ideia de diálogo, o que dirá fora dele? Onde não existe isso conflito, é existe a verdade. união, a gente procurando engrandecer as ideias, definir. O direito é dinâmico, a vida é dinâmica, a gente tem que ser assim sempre o diálogo, fazendo as coisas, nada de gritaria, de imposição. Com certeza. Fernando, foi um prazer enorme poder contar com você aqui, te receber na minha casa virtual, aqui no perfil do Instagram. Um prazer enorme contar com a participação de todos vocês, as suas contribuições dentro do chat. Não vejo a hora da gente poder voltar a se reunir com segurança, trazer Sauser para vir conhecer esse calorzinho agradável aqui do Maranhão, pedir para ele trazer aí umas centenas de pão de queijo para a gente poder comer o pão de queijo bom do Brasil, que a gente só come em Minas Gerais. Então, meu amigo querido, muito obrigada por mais uma vez nós estarmos juntos, aprendendo juntos, dialogando juntos e crescendo juntos. Eu tenho certeza que essa nossa parceria de debates, de histórias, né, de pesquisas, ela vai só frutificar sempre, e para mim é uma grande honra poder contar sempre com a sua amizade, com o seu carinho, e por favor, tenha em mim sempre uma grande amiga e uma grande parceira também dos seus projetos. Ô Bruno, eu que agradeço. Você pode saber que eu tenho em você uma grande amiga, uma grande parceira e uma enorme referência. Então, tudo que você faz bem feito, você faz com o coração, tá? Eu desejo um sucesso enorme para esse seu livro, porque você merece, que foi Uhum. uma dedicação que você fez. Você cuida tanto das coisas que ontem eu já te falei que você sentiu que eu senti uma pontinha de ciúme quando eu vi a Bruna Vidal recebendo. Mas o capricho que você fez com cada livro seu, que você fez questão de embalar, de dar um laço com a fita lá, aquilo ali, isso daí é uma coisa assim que mostra o amor e o carinho que tem pelo trabalho. E as suas intenções são boas. Continue plantando essa semente que no futuro você vai colher. Obrigada. Registrar aqui a presença do meu queridíssimo desembargador, Jorge Rachid. Muito obrigada, desembargador, pela sua gentileza de estar aqui acompanhando nossa conversa. Espero o senhor aqui com máscara, com álcool gel, mas eu espero realmente que eu possa contar com sua presença no nosso lançamento no dia 22, tá bom? Então, a todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença e a gente se encontra
em uma próxima oportunidade, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Tchau, gente. Ô, Bruno, lançamento no Rio, hein? Casa pensar. Vamos tentar, vamos providenciar. Vai que dá Abraço, certo, gente. né? Ó, Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite.